Olá, nono ano. Sejam bem-vindos à nona aula, né? A aula de número 9. Mas antes de começarmos, eu gostaria de saber como você está. Mais uma vez, está se cuidando? Está fazendo as nossas atividades? Lembrem-se que é muito importante que você esteja assistindo às aulas, entrando na plataforma para ganhar sua presença, assistindo às aulas, fazendo as atividades. Lembrando que nós vimos, também lembrando, né, que nós vimos desde que começamos essas aulas gravadas, nós estamos vendo o conteúdo do seu segundo bimestre. E ao fim disso, você vai ser avaliado de alguma forma. Então, é importante você assistir às suas aulas, é importante você fazer as atividades, tá certo? E eu conto com você. Nós estamos aqui trabalhando e você tem que estar aí estudando, né? Muito calor, tudo aquilo que te remete a uma praia, mas não estamos passando por um período normal. Estamos passando por um período de pandemia. Não podemos fechar os nossos olhos para uma situação dessa. Então é necessário que cada um se cuide e façamos um esforço a mais. Se esse ano não tivermos férias propriamente ditas, né, ou o nosso sagrado mês de julho nas praias, mas isso não quer dizer que nunca mais vai haver. Então, vamos nos resguardar e aproveitar para estudar, tá certo? Conto com você e vamos começar a nossa aula. Então, vamos lá. Capítulo 5, produto cartesiano, relação binária e função. Nós vamos estar terminando o capítulo 5 e vamos, nesta aula 9, terminar a parte sobre determinação do domínio de uma função, ainda falando sobre o domínio de uma função, e fechar, né, com a função polinomial do primeiro grau, tá certo? Lembrando que você já viu a equação do primeiro grau nas séries anteriores, mas aqui a gente vai dar uma pequena pinceladinha, tá certo? Vamos lá. Determinação do domínio de uma função. Devemos considerar como domínio todos os valores de x, né? Lembrando que quando é que eu tenho uma função é quando eu tenho uma relação, né? Quando eu relaciono duas coisas, né? Dois itens, e dentro dessa relação eu vou ter um valor para x e um valor para y. Quando é que tem uma função? Quando todos os valores de x se ligam a um único valor em y, certo? Mas eu só posso ter aqui um x de cada. Então, quando eu tenho esses valores, né, para x, esse x pertence aos reais, que tornam possíveis as operações indicadas na lei de formação. Lembra que aquele negócio de f de x igual a x mais 4, isso é uma lei de formação. Então, quando a gente calcula isso, nós estamos calculando, na verdade, os valores de x, que são o domínio da minha função. Então, isto é, o domínio de uma função é a condição de existência que estarão relacionados com o domínio da função. Então, quando eu calculo esses x, esses valores para x, eu estou calculando também, né, o domínio da função. E o domínio da função ele depende do quê? De uma condição de existência. Algumas funções que nós vamos ver, elas não são tão diretas quanto algumas que vêm, por exemplo, em forma de fração, algumas que vêm com raiz, né, vem dentro de uma raiz. Então, eu preciso ter um cuidado a mais com esse tipo de função, tá certo? Então, para esse tipo de função, existem alguns cálculos que você deve saber aplicar e lembrar também de alguns detalhezinhos quando você fizer essa relação entre a condição de existência e o domínio da função, tá certo? Acompanhe comigo nos problemas. Então, como eu disse para vocês, existe algumas determinações de domínio de função que é necessário nós sabermos a condição de existência, né? Lembrando que a gente falou isso no 8º ano, foi falado isso pelo menos no 8º ano, que condição de existência é algo que você necessita, né? É de suma importância para existir.
Então eu tenho alguns casos, né? O nosso primeiro caso aí é quando eu tenho uma divisão, né? Eu tenho uma divisão entre duas funções e quero saber justamente, né? Duas funções não, entre duas expressões, e necessito saber qual é o domínio desta função. Então, quando for essa situação, por exemplo aqui, ó, A dividido por B, a condição de existência é o quê? Que o B seja diferente de zero. Por que o B deve ser diferente de zero? Porque se aqui for, o B for igual a zero, não existe essa divisão, tá certo? Então, eu coloquei aqui o exemplo para vocês. F de x é igual a x² menos 7x mais 5 sobre x menos 8. Determine o domínio da função. Gente, toda vez que ele pedir, então, o domínio da função de uma função que for uma divisão, é muito fácil e muito simples. A única coisa que você vai fazer é pegar a parte de baixo do denominador, né? Pega o denominador, então aqui, ó, x menos 8. E vou dizer que ele é o quê? Ó, bem aqui, ó. Diferente de zero. Por quê? Porque esta é a condição para que haja essa função. Então, eu preciso jogar justamente este denominador nessa condição de existência. Então, aqui vai ficar aqui, ó. X é diferente de 8. Tudo bem? Então, o que foi que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir justamente o domínio dessa função. Então, eu posso aceitar todos os valores para x menos quem? Menos o valor 8. Né? Menos o número 8. Então, como é que ficaria a minha resposta? Ficaria aqui, ó. Domínio da função é igual, abre chaves, x pertence aos reais, tal que x diferente de 8. Tudo bem? Ou eu ainda poderia escrever que o domínio dessa função nada mais é do que os reais menos o número 8, menos o conjunto 8. Tudo bem? Então, sempre que eu tiver uma divisão, né, eu quero a função, eu quero o domínio da função, e a função é uma divisão, basta eu pegar o denominador e colocar na condição de existência, que é qual? É quando ele é diferente de zero. Esta é a minha primeira situação aí, tá certo? Vamos para a segunda situação. A nossa segunda situação é quando eu tenho a raiz, né? Enésima no caso, porque enésima porque o meu índice é n aqui. E esse n, né, esse índice, ele pode variar entre sendo um número par ou um número ímpar, né? E também pode ser negativo ou positivo. Mas aqui a gente vai trabalhar quando esse n for par, ok? E quando ele for positivo, além de ser par, tem que ser positivo. Isso aqui é muito importante, ó. Tem que ser par e positivo. Quando isso acontecer, quando este n aqui for par e positivo, a condição de existência para que eu tenha um domínio nessa função é qual? É que ele seja maior ou igual a zero. Também é algo bem simples. Olha o que você vai fazer. Você vai tirar aqui, nesse caso, ó, f de x é igual a raiz quarta de 2x menos 6. Determine o domínio da função. O que eu vou fazer? Eu vou apenas pegar aqui o meu... Eu vou apenas pegar o meu radicando, que é quem? 2x menos 6. E vou colocar o quê? Aqui, ó, segundo a minha condição de existência, que é qual? Maior ou igual a zero. Tudo bem? E agora eu vou fazer a operação normal. Letra para um lado, número para o outro. Então, 2x maior igual. Se é menos 6, passou por outro lado, 6 positivo. X
é maior ou igual a 6, está multiplicando, passa dividindo. X é maior ou igual a 3. Então, o que acabei de descobrir é que eu posso ter todos os valores para x, desde que esses valores sejam maiores ou iguais a 3, né? Então, pode ser 3, 4, 5, 6. E também são dentro do campo dos reais. Então, como é que ficaria a minha resposta? Domínio da função é igual. X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 3. Tudo bem? Acharam difícil? Uma outra resposta que eu poderia ter seria: domínio da função é igual fechado em 3. Por que fechado em 3? Porque ele é igual, né? Lembra lá da tua aula do 8º ano? Quando ele for igual, ele é fechado. E aberto para onde? Já que são os maiores que 3, eu tenho para o infinito aí. Então ele vai ser aberto para o mais infinito. São duas formas de responder, né? São conjuntos numéricos. Aqui eu tenho uma representação com colchetes, tá certo? E aqui eu tenho uma representação utilizando as propriedades desse número, né? Dessa função. Tudo bem? Então essa é a minha segunda situação para descobrir o domínio de uma função em algumas funções, ok? Vamos para o terceiro exemplo. Vejam que agora é a mesma coisa que nós falamos no exemplo anterior, né? Na situação anterior, só que agora olha aí, o que tem de diferente aqui, ó? O meu n é ímpar, ok? Então a condição de existência agora dele são quem? Todos os reais. Então, quando esse meu n for ímpar, né, meu índice for ímpar, ele pode ser positivo? Pode. Pode ser negativo? Também pode, desde que ele seja ímpar. Normalmente a gente não usa índice negativo, mas a gente usa ele par ou ímpar. Então, quando ele for ímpar, é o mais fácil que tem, tá? Por quê? Porque aqui no meu radicando, ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser até nulo. Mas a resposta sempre vai ser a mesma. Olha aí como é bem fácil isso aqui. É um dos mais rápidos, é o que todo mundo gosta que caia. Por quê? A minha resposta aqui seria: domínio da função é igual aos reais. Pronto, acabou. Não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Basta eu notar o que, ó? Que o meu índice aqui é negativo. Tudo bem? Beleza? Vamos agora para a nossa quarta e quinta situação. Então eu coloquei as duas juntas porque elas vêm da mesma, como é que eu poderia dizer assim, da mesma fonte, né? Elas são expressas a partir do mesmo padrão. O que é que muda apenas? É justamente, ó, é o valor do meu índice. Se o meu índice for par, a condição de existência aqui, ó, é b maior que 0. Se o meu índice for ímpar, a minha condição de existência é b diferente de 0. Ele está trabalhando com quem? Com o denominador. Nota que nessa situação aqui eu estou misturando a primeira, que era uma divisão, com a da letra B e C, né? Que é trabalhando justamente uma divisão com raiz. Tá certo? Então vamos lá fazer com calma isso aqui. O que eu vou fazer apenas, professor? Não é nada difícil. Você vai pegar, igualzinho como a gente fez anteriormente, você vai pegar apenas o radicando. Quem é o radicando? É aqui, ó, do denominador. O radicando é a parte que está dentro da raiz. Então aqui vai ficar aqui, ó, 4x mais 8. Tudo bem? Aí ali eu vou olhar se ele é par ou ímpar. Ele é par? É par, porque bem aqui eu tenho o número 2, né? Ele só não aparece. Número 2. Mais 2 é par. Então esse cara aqui vai ser o quê? Maior do que 0. Isso implica em dizer que 4x é maior do que menos 8. Implica que x é maior
que menos 8 sobre 4. Então, x é maior que menos 2. Isso quer dizer que para valores de x, né, para o domínio da minha função, pode ser qualquer valor maior do que menos 2. Como é que ficaria a minha resposta? Simples, né? Vamos lá. Domínio da função. Ok? Domínio da função é igual x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 2. Que outra forma eu poderia escrever? Ou, né? Domínio da função vai ser o quê? Gente, se é apenas maior, se fosse maior ou menor, não tem o sinal de igual, é um intervalo aberto. Então, ele é aberto em menos 2 e também vai ser aberto para onde? Para o mais infinito, já que são valores maiores que menos 2, ok? Então, essas aqui são as duas formas de representação para essa situação. Quando eu tenho uma divisão e no denominador é uma raiz, aí eu vou olhar para onde? Para o índice. Se o índice for par, a condição de existência é que o meu denominador, né? Então, no caso, o radicando, a parte que está dentro da raiz, vai ser maior do que 0. Ok? Vamos para o próximo exemplo, fazendo agora com o meu índice ímpar. Então, quando o meu índice for ímpar, a gente vai seguir o mesmo princípio, né? Eu vou pegar aí o meu radicando. Quem é o meu radicando? 3x menos 6. E ele vai ser o quê? Diferente de 0. Então, isso implica que 3x é diferente de 6. 3x... Opa, perdão. Cancela aqui. Então, x é diferente de 6 sobre 3. Implica que x é diferente do que 2. Essa seria a minha resposta, né? Então, vamos colocar ela bonitinha. Então, o domínio da função é quem? X pertence aos reais, tal que x é diferente de 2. Qual é a outra forma? Ou domínio da função é quem? É justamente os reais menos o 2. Então, são as duas formas de darmos o domínio desta função, tá? Fazendo essa análise com a condição de existência. Como é que eu sei isso? É tudo porque eu fiz dessa forma, né? Porque eu tenho uma divisão e nessa divisão eu encontro no denominador uma raiz. Então eu preciso notar justamente o índice, se ele é positivo ou negativo. Perdão, se ele é par ou ímpar. Ele é ímpar, porque deu 3 aqui. Então, a condição de existência diz que se o índice for ímpar, o meu radicando vai ser diferente de 0. Ok? Vamos para um exemplo agora, que é um exemplo mais misturado. Você vai perceber isso agora, tá? Presta atenção. Gente, nesse exemplo, nós vamos trabalhar um conceito interessante, porque eu tenho basicamente 3 situações aí. Eu tenho uma divisão, ok? Eu tenho raízes, certo? E eu também tenho, além já que é uma divisão e tem essas raízes, uma das raízes está no meu denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer elas
de forma separada, ok? Como se fossem funções distintas, mas depois eu vou ter que unir elas. De que jeito a gente faz isso, professor? A gente une fazendo o estudo do intervalo entre elas, tá? Vamos fazer isso bem devagar. Então, eu vou pegar aqui, ó. Sempre vou trabalhar apenas com os radicandos. Então, vai ficar aqui, ó. 9 menos x e 8x mais 16. Gente, aqui em cima, ó. O que eu tenho que notar? Eu tenho que notar o meu índice. O meu índice aqui é o quê? Ele é um índice par. Se ele é um índice par, logo o que vai acontecer? Qual é a condição de existência? Ele vai ser maior ou igual a 0. Então, a partir daqui, vai ficar menos x maior ou igual a menos 9. Mas te lembra que aqui eu não posso ter um valor, né, na incógnita negativo. O que é que eu faço? Eu vou pegar todo mundo aqui, ó, e multiplicar por menos 1. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou, além de trocar os sinais, eu vou inverter a minha desigualdade, tá? Então vai ficar aqui, ó, x é menor ou igual agora a 9. Aí eu vou guardar essa informação. Ainda não posso definir o domínio da minha função. Aí agora a gente vai para cá. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui uma raiz no denominador. E a gente acabou de ver que quando eu tenho uma raiz no denominador, eu também vou olhar para o meu índice. O meu índice é par ou ímpar? O meu índice é par. Se o meu índice, então, ele é par, o que acontece? Essa expressão aqui, né? Ela vai ser maior do que 0. Se o índice fosse ímpar, seria diferente de 0. Então, fazendo aqui, vai ficar 8x maior do que menos 16. X é maior que menos 16 sobre 8. X é maior que menos 2. Beleza? Pronto, professor, eu descobri, né, essas duas situações aí. Então, aqui eu tenho a situação número 1 e aqui a minha situação número 2. Tá? E agora, dentro disso aqui, eu vou efetuar a interseção entre esses intervalos. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, ponto 1. Tá? Eu vou logo, antes de fazer a reta, eu vou logo observar aqui, ó. Gente, se é maior ou igual ou menor ou igual, é um intervalo considerado fechado. Tá? Então, ele vai ser... Os valores para x são menores ou iguais a 9. Então, esse igual a 9 torna ele um intervalo fechado. Isso significa o quê? Que as minhas respostas todas estão aonde? Estão bem aqui, ó. E param aonde? No 9. Tudo bem? Vamos para minha segunda situação aqui, ó. O que é que eu sei, ó? Ele é maior. Quando ele é maior ou menor, são intervalos abertos. Aonde? No menos 2. Então, ó, vou botar bem aqui, no intervalo aberto. Menos 2. O que quer dizer? Que o meu x ele é maior que menos 2. Então, os meus valores estão justamente a partir do menos 2. O menos 2 entra, professor? Claro que não, não entra. Ok? Agora nós vamos fazer a interseção, ó. Símbolo de interseção, tá? Você aprendeu também no seu 8º ano. Quem vai ser o símbolo de interseção? Você, ó, justamente aqui, ó. É essa linha de cima com essa linha aqui, ó,
Esse aqui com essa linha com o 9 aqui, tá? Então, menos 2 e 9. O que é a interseção, gente? A interseção, quando a gente trabalha a interseção em conjuntos, quer dizer o quê? Que são os elementos que tem num conjunto e também tem no outro, né? São comuns aos dois. Isso que é interseção. Então, a minha interseção está justamente aonde? Está bem aqui, ó. Esse pedacinho bem aqui. Então, a minha resposta, ela está compreendida entre aberto em menos 2 e fechado em 9. Então, como é que vai ficar essa resposta? Ó, domínio da função é igual x, tá? Pertence aos reais. Tá o quê? O x não está entre esses dois valores, então x, ok? Ele é o quê? Maior, ó, x é maior que menos 2. Eu leio a partir do x, tá, gente? X é maior que menos 2, certo? E x é menor ou igual a 9. Tudo bem? Fecho aqui. Qual é a outra forma de responder, professor? Poderia, sem problema nenhum, responder da seguinte forma. Ó, colocaria entre parênteses aqui, ó. Perdão, fiz uma chave, estava errado. Colocaria entre parênteses. Menos 2 e 9. Isso aqui indicaria também uma possível resposta. Agora nós vamos falar sobre o que é função, literalmente, né? Então vamos lá. Para compreendermos o significado da função polinomial do primeiro grau, ou função afim, tá? Que é a mesma coisa, função afim, ou função polinomial do primeiro grau, vejamos a seguinte situação, olha aí. Seu Joaquim é taxista e ele cobra por corrida R$ 3,50, a bandeira, né? Que é um valor fixo, é aquele que quando tu entras no táxi, você já paga, a gente chama de bandeira, ok? E 80 centavos por quilômetro rodado. Se ele acompanha uma pessoa e a conduz por 50 quilômetros, qual o valor desta corrida? Né? Então, presta atenção. A primeira coisa que eu devo fazer é criar a minha lei de formação. Eu sei que eu tenho um valor fixo de 3,50 e esse valor fixo ele é somado aos 80 centavos vezes, por que vezes? Porque se eu tenho 1 quilômetro, eu pago 80 centavos. 2 quilômetros, 1,60. 3 quilômetros é 2,40. E assim sucessivamente. Então, eu estou multiplicando. Né? Então, vai ficar o valor fixo mais os 80 centavos vezes a quilometragem. Olha aí, então. Eu posso criar, então, essa lei de formação aqui, ó. CX, ok? Que é a minha corrida, o valor da corrida. Esse X é a quilometragem. 80 centavos é o valor por quilômetro. X é a quantidade de quilômetros. E 3,50 é o valor fixo. Se eu for resolver isso, né? Vou botar aqui, eu vou substituir onde tem X, eu vou colocar 50, tá? Alguns livros também até indicam colocar o 50 bem aqui para saber o que você está fazendo, por quem você está substituindo esse X. Eu tenho aí, ó, CX vai ser então 0,80 vezes 50 é 40. 40 mais 3,50, então eu vou pagar nesta corrida R$ 43,50, tá certo? Então, isso é só para você ter uma noção, então, do que é uma função polinomial do primeiro grau. É quando você tem um valor fixo e um valor que ele se altera, né? Ele é variável, ok? Então, vamos agora para a função polinomial do primeiro grau dita, tá? Então, olha aí. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função f de R em R, né? Então é qualquer função que esteja dentro do campo dos reais, dado pela lei de formação. Olha aqui a lei de formação dela.
Toda vez que você vê a função polinomial escrita deste formato aqui, ó, f de x igual, ou y, né, igual a x mais b, onde a e b são números reais dados e a diferente de zero, você está diante de uma função polinomial do primeiro grau ou função afim. A raiz ou zero da função do primeiro grau vai ser f de x é igual a x mais b, ok? Então, quando eu quero calcular a raiz ou o zero da função do primeiro grau, o que eu faço? Eu vou dizer que o valor aqui, ó, que o meu f de x é igual a zero. Então, ó, é o valor de x, tá o que? F de x igual a zero. Então, eu vou pegar esta equaçãozinha aqui do primeiro grau e igualar a zero e vou descobrir o valor para x. Então, isso, quando a gente descobre este valor para x, eu estou descobrindo a raiz ou zero da função. Tá? Então, ó, logo, para encontrar a raiz ou zero da função do primeiro grau, basta resolver a equação do primeiro grau. Tá? Isso você aprendeu nas séries anteriores. Continuando. Observações, tá? A raiz ou zero de uma função é a abscissa do ponto de interseção do gráfico da função com o eixo das abscissas. Ou seja, é o ponto do gráfico de f com as coordenadas menos b sobre a e zero. Gente, então, o que ele já está te dizendo aqui? Ele está te dizendo que a raiz ou zero da função é o ponto que toca, né? Está na interseção do gráfico que toca os eixos das abscissas. Que é o eixo das abscissas? É o eixo que fica na horizontal, é o eixo X, ok? Que é o eixo das abscissas. Esse ponto que toca lá é justamente o zero da função. Lembrando que aqui, ó, eu tenho um par ordenado. Quem é o meu par ordenado? Né? X, Y. Então, esse cara aqui, menos b sobre a, é o meu x, né? Quem é o meu x? Como é que eu descubro o x? Fazendo o zero ou a raiz da função. Então, eu vou ter o par ordenado menos b sobre a, que é x, e o y vai ser igual a zero. O número a é chamado de coeficiente de x, que também vai ganhar um nome especial, mas um pouquinho mais à frente. E o b é chamado de termo constante, né? Ou termo independente. Né? Não tem ninguém acompanhando, ele não necessita de ninguém, tá certo? Continuando. Exemplo de funções polinomiais do primeiro grau. Eu tenho aqui, ó, f de x igual a 5x menos 3. Quanto vale o a? 5. Quanto vale o b? Menos 3. Menos 2x menos 7. Quanto vale o a? Menos 2. Quanto vale o b? Menos 7. X sobre 3 mais 2 quintos. Quanto vale o a? X, ou 1 sobre 3, né? 1 terço. Quanto vale o b? 2 quintos. F de x igual a 11x. Quanto vale o a? 11. Quanto vale o b? 0. E essa vai ser uma função especial que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Gráfico da função do primeiro grau. Tá? O gráfico da função afim é uma reta inclinada, né? Lembra aqui, ó. Horizontal, vertical, inclinado. Certo? Lembrando, ó, horizontal, deitado, vertical em pé, inclinado. Se você aprende mais ou menos no jardim 1, jardim 2, tá? Então, o gráfico da função afim é uma reta inclinada em relação aos eixos do sistema cartesiano ortogonal, ok? A constante real não nula A denomina-se coeficiente angular. Então, o meu A é o cara que acompanha o X, a gente chama de coeficiente angular. Por quê? Porque ele forma um ângulo. Tá? E existe algo muito importante você saber em relação ao A. Quando o meu A é maior do que zero, a reta é ascendente. O que é ascendente? Ela sobe, ok? E a função é dita crescente. Ao contrário, quando A menor do que zero, a reta é descendente, ela desce. E a função é dita decrescente. Então, isso é muito importante você já saber.
quando você for traçar o gráfico de uma função no primeiro grau, nós vamos observar logo o valor de A, para você saber se ela vai ser uma reta, né, inclinada ascendente ou descendente. Quando é que é ascendente? Quando A maior que zero. Quando é descendente, menor do que zero. Se é ascendente, função crescente. Se é descendente, função decrescente, ok? Tudo isso são perguntas que podem surgir numa questão de matemática, tá bom? Uma questão específica sobre função do primeiro grau. Então, a constante real B denomina-se coeficiente linear. Então, o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear da reta e indica a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo dos y, né? Então, quando você tiver um gráfico e você vê a reta que corta o eixo do y, né, que é a parte vertical, você já sabe que aquele ponto ali, né, ele é formado pelo coeficiente linear, né, pelo meu B, ok? Vamos lá. Olha aí, que eu falei para vocês agora, ó. Eu tenho o eixo X, o eixo Y, né? Ordenadas abscissas. Vai ser, ó, quando A é maior que zero, ele é ascendente, ó, ascendente. Ou crescente. É só imaginar alguém subindo aqui, ó. Vai crescendo, ele vai subindo. Tá certo? E quando o A é menor do que zero, ele vai, ó, descendo. Decrescente, né? Descendente ou decrescente. Olha o ponto que toca aqui o eixo Y. Quem é? É o ponto B. Ok? Continuando. Observe o seguinte. O domínio da função afim, o domínio, então, da função do primeiro grau, ela é quem? Os reais, salvo aquelas situações que nós falamos no início da aula. O conjunto de imagem da função afim também vai ser os reais, ok? Um caso particular da função do primeiro grau é aquele em que o b é igual a zero. Lembra que eu falei lá do f de x igual a 11x? É esse caso aqui. Quando lá o b era igual a zero. Então, aqui é a mesma coisa. Nesse caso, ele é chamado de função linear, tá? É um caso particular da função do primeiro grau, ok? Então, a função linear vai ser expressa da seguinte forma, ó. F de R, né, é igual a R em f de x igual a x, com A pertencente aos reais. O que é esse asterisco mesmo? Isso, muito bem. É a ausência do zero. Então, pode ser qualquer valor real, qualquer número dentro dos números reais, menos o zero. Por que não pode ser o zero? Porque se o A for zero, logo a minha incógnita também vai ser zero, deixa de ser função do primeiro grau, ou função afim, e deixa também de ser esse caso particular, que é a função linear, né? Porque o A seria zero, deixaria até de ser função do primeiro grau. Então, olha, o gráfico da função linear é uma reta inclinada em relação aos eixos do sistema cartesiano ortogonal que passa pela origem, ó. Vai passar aqui pela origem. Sempre vai ser isso, gente, sempre. O gráfico da função linear sempre vai ser essa reta inclinada que passa pelos eixos do sistema cartesiano que passa pela origem, tá certo? Continuando. Um caso particular da função linear, então, ó, eu tenho a função linear é um caso particular da função afim. Agora, eu tenho um caso particular ainda da função linear, que é em que A igual a 1. Então, quando A é igual a 1, então vai ficar assim, ó, como tá bem aqui, ó, f de x igual ao próprio x, nesse caso ela é chamada de função identidade, ok? Então, olha aí, ó. O gráfico da função identidade é bissetriz dos quadrantes ímpares dos eixos do sistema cartesiano ortogonal. Então, ó, isso também é importante você saber, que o gráfico da função identidade sempre vai ser bissetriz. O que é bissetriz? É uma semirreta, né? Ou uma reta que divide um ângulo em duas partes iguais.
Então, ela vai ser bissetriz. Então, se bem aqui é 90, né? Ok? 90 aqui. Quando essa reta passa bem aqui no meio, vai formar 45, 45. Então, realmente é bissetriz. E ela sempre vai cortar os eixos ímpares, ó. Os eixos não, os quadrantes ímpares. Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, ó, primeiro e terceiro quadrante. Então, ela sempre vai ser essa bissetriz que vai estar nos quadrantes ímpares, ok? Isso vai ser função identidade. Reta vertical. Nesse caso, temos uma relação em que o mesmo elemento do domínio com mais de uma imagem. Com isso, não temos função. Ó, foge o conceito de função, né? Se a gente for... A parte eu vou mostrar depois, já no diagrama, para você entender bem. Representação de uma reta vertical. Ó. H é R em R. Tal que X é igual a K. Tá? Que esse K é quem? É uma constante qualquer, um valor qualquer que se repete, já que é uma constante que se repete. Olha aí. O gráfico seria mais ou menos isso. Ó. X, Y e aqui a reta. Quando eu tenho essa reta aqui, não é função, muito menos do primeiro grau, ok? Olha aí o que ele disse aqui, ó. O domínio, um elemento do domínio se liga com mais de uma imagem, ó. Nesse caso aqui, não é função, tá certo? Então, observa bem isso aí. Então, quando eu tiver um gráfico com uma reta vertical, você já sabe que não é função do primeiro grau e também nem é função, ok? Reta horizontal. Gente, a reta horizontal é que nesse caso temos os elementos do domínio com a mesma imagem. Com isso, temos uma função constante. Agora sim, né? Os elementos do domínio estão ligados com a mesma imagem. Olha o que acontece. Presta atenção que é diferente do outro lá. A minha representação ficaria f de x igual a k, onde k é uma constante real. Olha aí, ó. Tá vendo? Aqui, x, y, função constante, ó. O f de x aqui, ó, vai ser igual a k. Olha o que eu estou dizendo aqui, ó. Eu tenho um elemento, um único elemento de A ligado a um único elemento de B. É diferente do caso anterior, onde eu tinha um elemento daqui, né, do A, vamos chamar de A, ligados a vários de B. Isso não pode, né? Eu posso ter essa situação. Um único elemento de A ligados a um único elemento de B. Aí eu tenho domínio. Então, aqui eu estabeleço uma relação de função, ok? Zero ou raiz da função polinomial. Nós já falamos lá no início, mas não custa lembrar aqui. Então, chama-se zero ou raiz da função polinomial do primeiro grau, f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, o número real x, tal que f de x igual a zero. Então, se eu quero saber o zero ou a raiz, o que é que eu faço? Eu pego o meu f de x igual a zero, o meu y igual a zero, né? Então, eu vou calcular o quê? A equação. Vou calcular a solução da equação do primeiro grau. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Então, temos que f de x igual a zero. Logo, né? Passando aqui, ó, o b para o outro lado vai ficar negativo, menos b, e o a que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou descobrindo o zero ou raiz da função polinomial. Então, o que a gente conclui? Que a raiz da função, ok, é a solução da equação do primeiro grau. Tá? É isso bem aqui. Então, portanto, a raiz de uma função afim nos dá o ponto onde o gráfico corta o x. Ok? Está aqui o par ordenado. O que é muito importante para o estudo do sinal dessas funções. Gente, o estudo do sinal é quando você coloca aqui, né? Eu até escrevi para você. Quando eu pego o meu f de x e eu igualo ele a zero, coloco ele maior do que zero e menor do que zero. Isso que é estudar o sinal. Na próxima aula, eu vou mostrar uma atividade para você, nas próximas aulas,
assim que a gente terminar essa parte, mais precisamente, o próximo capítulo, na verdade, eu vou mostrar uma atividade para você verificar como é que a gente faz esse estudo do sinal. Inclusive, você vai fazer tanto aqui eu estudo o sinal na função do primeiro grau, quanto na função do segundo grau. Tá? Então, aí, ó, considere a função f de x igual a x mais b, uma função polinomial do primeiro grau. Fazer o estudo do sinal da função f de x é encontrar valores de x, de modo que se tenha f de x igual a zero, maior que zero e menor que zero. A representação gráfica disso que eu acabei de falar, né? A gente acabou de ver que a raiz a raiz da função, né? A raiz da função do primeiro grau, do primeiro grau, a raiz em si, ou solução, ela é o cara que corta quem? O eixo x, ok? Então, olha aí, ó. O zero ou raiz, ó, ele cortando bem aqui, ó. Quem é esse ponto bem aqui, se você lembra? É somente o b. E aqui quem é? É o tal do zero, né? Como é que a gente calcula? Menos b sobre a. Ok? Sendo a e b com sinais contrários. Nesse caso aqui, vão ser sinais contrários. Vai ser, ó, decrescente, né? Se ele é decrescente, o que está acontecendo aqui? O meu A é menor do que zero. E quando A é maior do que zero, é crescente. Tá? Então, olha aí como vai ser. Hoje ele vai cortar. Zero, raiz da função afim, sendo A e B com sinais iguais. Ok? Então, essa é a representação gráfica, né? Quando eu vou calcular os zeros, né? O zero e a raiz da função afim. Então, para me fazer um gráfico da equação do primeiro grau, da função do primeiro grau, basta eu ter o quê? Primeiro é lembrar que o gráfico, né, de uma função afim ou do primeiro grau é uma reta inclinada. Se é uma reta, ele precisa de quantos pontos, pelo menos? De 2 pontos. E eu já tenho ele aqui, não preciso nem fazer tanto. Porque quem são eles? Um vai ser o zero da função e o outro vai ser o elemento b. Tudo bem? Após a gente terminar a aula 10, eu vou fazer algumas atividades com vocês. Não sei, é a 10 ou a 11, eu não lembro agora. Mas eu vou fazer uma atividade que a gente vai calcular, tanto fazer o gráfico, quanto calcular o valor. Claro, para fazer o gráfico, os zeros da função e também fazer um estudo do sinal de uma função do primeiro grau. Tá certo? Agora, eu conto com você que você continue estudando. Não entendeu? Volta aqui e assiste de novo essa aula, ok? No mais, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela sua atenção, tá certo? E faça atividade. Matemática não se aprende apenas observando, a não ser que você tenha um dom. Aí é com tudo bem, Deus te abençoou, amém. Mas se você não tem esse dom, essa vocação para matemática, você precisa exercitar, ok? Até a próxima, um forte abraço, fique com Deus.